como o candidato se prepara, né? Eu sempre falo que a melhor preparação para a entrevista é o próprio espelho. Então, o ponto principal muitas vezes a gente, como candidato, a gente não tem essa informação, mas caso você venha a ter, isso é uma das informações mais estratégicas que você poderia ter para uma entrevista, que é você saber o tempo de duração que a entrevista vai ter. Então, se a entrevista vai ter 20, 30, 40 minutos, para você calibrar a riqueza, né, o quanto de aprofundamento que você vai ter. E aí, uma dica que eu sempre dou para todo mundo que trabalha, que vem ter contato comigo, é que isso é uma coisa que quase ninguém faz, tá? Quando você se inscreve para uma vaga, quase todo mundo vai ali no requisito obrigatório, bate o requisito obrigatório, se encaixou no requisito obrigatório, manda o currículo de qualquer jeito e vai. Isso a gente acaba não tendo noção daquilo que a gente está aplicando, né? Que a gente acaba fazendo isso com volume, não porque a gente realmente tem uma afinidade com a empresa, pela vaga, etc. Estou falando em maneiras gerais. Então, uma boa prática, uma vez que hoje em dia a gente tem, todo mundo acho que quase tem nuvem, então a gente tem espaço ilimitado aí na nuvem quase, uma vez que você se candidata numa vaga, salva a descrição do cargo, tá? E não o requisito da vaga, mas a descrição do cargo na nuvem com o título ali da vaga. E digamos que durante o processo você avance para uma etapa de entrevista, o ideal é que você volte ali, resgate o que você colocou lá no nuvem e veja a descrição do cargo. Isso, algumas empresas até disponibilizam de novo, tá? Entendem aí que o candidato não lembra o que ele aplicou. Então, você tendo ali a descrição do cargo, seja porque você salvou quando se candidatou, porque o recrutador compartilhou com você, leia a descrição do cargo, não os pré-requisitos, mas leia a descrição do cargo, e justamente dentro daquela descrição daquele cargo, vem trazendo o que aquilo daquela descrição se encaixa com a sua trajetória, tá? E de uma maneira crescente, aquilo que ficou muito lá para trás é sempre mais saudável você falar mais daquilo que você fez mais recentemente, né? Então, cada uma das suas passagens profissionais, ela vai ter ali uma gama de complexidades, uma gama de fatores que vão contribuir para seu sucesso naquela entrevista. Então, são 2 pontos. O primeiro é você conseguir linkar as suas passagens profissionais com a descrição do cargo. Então, o que aquele cargo precisa que você faça, e você saber, óbvio, sem inventar nada, pelo amor de Deus, mas você saber linkar aquilo, né? Então, se o cargo está pedindo para você fazer planilha em Excel, enfim, não vai ser tão simples assim, mas se você fazer planilha em Excel e fazer boas apresentações em PowerPoint, é importante que você, no seu discurso daquela entrevista, enquanto você explica sobre a sua trajetória profissional, que você fale o que você fez no Excel, o que você fez no PowerPoint, e exemplos por exemplos, tá? Então, sempre trazendo mais destaque, mais riqueza de informação para aquilo que você fez mais recentemente. Então, tem gente aí que vai ter 20 anos de carreira, precisa voltar lá na época que foi estágio para falar detalhadamente cada coisa que fez, porque senão chega na hora que é o mais importante, o que você faz agora, né, ou o que você fez nos últimos 5 anos, você já está sem tempo para falar, porque a entrevista precisa acabar. E aí você perde seu tempo falando o que você fez há 20 anos atrás, não o que você fez há 1, 2 anos atrás, que é o mais importante para o recrutador. Então, dicas de como se preparar bem para uma entrevista é primeiro estruturar como que você vai falar numa entrevista e escrever mesmo, tá? Colocar no papel, enfim, no Word, no forno, que funcionar bem para você. E uma vez que você vai ter bem estruturado a sua passagem, o seu discurso do que você vai falar naquela entrevista, é você ir na frente do espelho e praticar. Porque não adianta você escrever e não falar, né? Que escrever e falar são coisas completamente diferentes. Então, você verbalizar aquilo que está escrito e ir falando até a hora que você já está natural, cara. Falando aquilo com muita naturalidade. E aí, nesse momento, pode ter certeza que você está mais preparado para a entrevista. Cara, que top, hein? Legal mesmo. Por exemplo, quando você fala aí da pessoa ter bem claro a descrição, não só os pré-requisitos básicos, né, mas também ter bem claro na cabeça a descrição da vaga, acho que faz total sentido, porque eu entendo também que se a pessoa só focar nos
mas quando o candidato ele tem consciência do que a vaga requer, aí sim ele consegue falar para o entrevistador o que ele pode oferecer para a empresa, né? E 90% dos casos, tá, Joilson? 90% dos casos as pessoas não leem a descrição do cargo. Elas vão no pré-requisito direto e mandam o currículo sem nem ler a vaga, cara. E aí, por isso que muitos dos currículos eles não têm aderência. Porque um currículo que você faz para uma vaga A, ele vai ser para a vaga A. O currículo que você faz para a vaga B, ele tem que ser diferente, porque são vagas diferentes. O currículo é um documento pessoal. Então, exatamente por isso. É a sua candidatura para aquela vaga, é a maneira como você se encaixa. E às vezes a gente recebe, eu já recebi inúmeros currículos, que eu estou procurando um gerente de civicultura e eu vejo ali no currículo que o objetivo da pessoa é ser gerente comercial. Foi obviamente o equívoco da pessoa. Ela pegou um currículo comum e panfletou para 20 empresas. Mas muito provavelmente, se ela tivesse tido o trabalho de personalizar para uma empresa, ela teria mais chances de ser chamada para uma entrevista do que ela panfletar isso para 200 outros tipos de vagas. Então, isso também é uma outra dica do currículo, né? Personalize o seu currículo de acordo com a vaga, sem inventar nada, óbvio. Mas você tem que ler a descrição do cargo. A parte mais importante de qualquer descrição da vaga é a descrição do cargo. O que quase todo mundo ignora, né? As pessoas têm por muito padrão ali, por pressa, todo mundo tem pressa, de ir direto no pré-requisito e atender o pré-requisito, pum, manda o currículo. Não adapta nada. Quase sempre isso não dá certo.